na parte de quinta-feira, recebendo e transmitindo a graça. Queridos, nós vamos começar a leitura do capítulo 5 de Efésios, lendo o capítulo 4, verso 32. Vamos começar com o capítulo 4, verso 32. Primeiramente, antes sejam uns para com os outros benignos. Você e eu precisamos perseguir a bondade. Ser benigno é ser bondoso, é ser misericordioso, diz aqui, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Este é o plano de Deus, é o padrão de Deus, viver vida de bondade, de misericórdia, de perdão, porque Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Sejam imitadores de Deus, sejam imitadores de Jesus. Ele é o modelo que pousa para ser copiado, reproduzido na sua vida. Você e eu precisamos ser um Jesus na terra, uma cópia, uma xerox de Jesus Cristo, porque nós imitamos Jesus. Como filhos amados de Deus, imitamos Jesus. E o verso 2 diz: andemos em amor, porque Deus é amor. E os filhos de Deus precisam ser também amor, viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Verso 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vocês como convém a santos. Como convém a santos? O que convém aos santos? Vida santa. Por isso, a vida santa está em oposição, em contraste com a vida promíscua e pecaminosa. Por isso, Paulo disse: não pode existir entre vocês a prostituição, que é o que mais existe hoje, é prostituição. O que mais existe hoje é fornicação, é adultério, é pornografia. Não pode existir isso na sua vida, meu querido irmão. A prostituição, a impureza, a avareza, porque nós somos santos do Senhor. Verso 4: nem torpezas, torpeza é obscenidade, nem parvoices, palavras tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Devemos viver uma vida de ação de graças, porque bem sabemos que nenhum fornicário, um profano, um impuro, e Paulo está dizendo, porque bem sabemos que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se iluda. Quem vive uma vida ímpia, maligna, pecaminosa, acariciando os seus pecados, está perdido. Não será levado para o céu. Na volta de Jesus, Jesus não vai transformar o caráter de ninguém. O corpo mortal será revestido da imortalidade na volta de Jesus, mas o caráter será o mesmo. O caráter é a colheita da vida. Então a mudança de caráter, meu querido irmão, tem que acontecer agora, no dia que se chama hoje. Ninguém engane vocês com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam seus companheiros, nossos amigos. Nosso padrão de conduta não é o mundo, não é o que a televisão mostra. Por quê? Verso 8: porque noutro tempo éramos trevas, antes éramos trevas, mas agora somos luz. Somos luz no Senhor, andemos como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. O Espírito Santo produz em você bondade, justiça e verdade. Verso 10: aprovando o que é agradável ao Senhor, e que não nos comuniquemos com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenemos as coisas das trevas. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe, é mau. Não poderemos nem entrar em detalhes de toda esta podridão que praticam, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você, meu querido irmão, deve se levantar entre os mortos espiritualmente falando. Você se levanta e se destaca como filho de Deus, vivendo vida santa. Levante-se dentre os mortos
e Jesus Cristo esclarecerá você. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como loucos, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, administrando o tempo. 6 dias na semana são seus e você deve administrá-los sabiamente, dedicando uma parte de cada um dos 6 dias para a comunhão com Deus. Mas o 7º dia, 24 horas santas ao Senhor, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias que vivemos não são bons, são maus. Pelo que não sejamos insensatos, mas entendamos qual seja a vontade do Senhor para a nossa vida. Verso 18, e não nos embriaguemos com vinho, nem com cerveja, nem com bebidas energéticas. Meu querido irmão, muitos vivem à base de bebidas energéticas. Nós devemos deixar para longe da nossa boca, do nosso corpo, a bebida alcoólica, as bebidas fortes, as bebidas energéticas, em que há contenda, mas encham-se do Espírito. Você e eu precisamos nos encher do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã e a chuva serôdia do Espírito Santo, falando entre nós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Quem está cheio do Espírito Santo, canta, louva a Deus, salmodia ao Senhor no coração. E aqui diz o verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Meu querido irmão, esse é o padrão de Deus para você. Para você, marido, para você, esposa. Vocês, mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Assim como a igreja se sujeita a Jesus Cristo, a mulher se sujeita ao marido como ao Senhor. Não é ser escrava, não. É uma submissão que se espelha na submissão da igreja a Jesus Cristo. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Marido, você representa Jesus no lar. A esposa deve ver em você amor, bondade, gentileza, respeito. E o verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Submissão não é escravidão, é submissão em amor, como ao Senhor Jesus Cristo. E vocês, maridos, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Você, marido, sustente a esposa. Seja o provedor da casa, o protetor da casa. Ame a sua esposa, seja gentil, seja cortês, não seja rude, não seja ríspido, não seja bruto, não seja impaciente. Represente de forma correta Jesus Cristo dentro do seu lar. Aqui no verso 28 diz, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Você e a sua esposa se tornaram uma só carne. Todo o bem que você faz para sua esposa, você está fazendo para você, porque são uma só carne. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque são uma só carne. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas a relação entre Cristo e a igreja representa a relação do marido com a esposa. Verso 33. Também cada um de vocês ame em particular a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E vocês, filhos, sejam obedientes aos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, nossos pais, não deveremos provocar a ira dos nossos filhos, mas criá-los na doutrina e na demonstração do Senhor, não deixando faltar os cultos na família de manhã e à noite. Meu querido irmão, aqui está o padrão de Deus para você cristão, para os lares cristãos. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que você se deixe guiar pelo Espírito Santo.
Busque a santidade para você. Busque a santidade para o seu lar. Meu querido irmão, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai nos levar para o céu. E lá nós vamos viver a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ali no céu, livres da mortalidade, nós vamos alçar voo incansável para os mundos distantes. Vamos conhecer os mundos distantes, sóis, estrelas e sistemas planetários. Todos estão em sua ordem indicada, girando, orbitando ao redor do trono da divindade. Nós vamos entender o cosmos, nós vamos entender o universo. E ao transcorrerem os anos da eternidade, receberemos cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão o seu caráter. Meu querido irmão, a eternidade espera por você. Deus está de braços abertos esperando por você. Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim. Preparemo-nos como filhos de Deus. Preparemos nossas famílias para o encontro com Jesus Cristo. E o nosso clamor é: ora vem, Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Dá-nos a mente de Jesus, a santidade de Jesus Cristo. Que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, o Deus habitando em nós, tornando-nos participantes da natureza divina. Meu Jesus Cristo, volte logo nos buscar. Queremos subir para a eternidade e viver para sempre na Tua presença. Abençoa os meus irmãos, abençoa a mim. Dá-nos o Espírito Santo para que em nós habite. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.